Olá, sou Douglas Emílio e você está no podcast do projeto Lobas. O projeto Lobas, contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, LINC 2019, foi pensado por mim e pelas artistas Ivanise de Carlo, Maria Helena Barbosa e Silvana Sarti, a partir de 3 lampejos de criação. 1. O que se traz. 2. O que se leva. E 3. O que se deixa. Diante destes lampejos, elaboramos 3 questões para que pudéssemos escutar como cada artista constrói sua própria reflexão. Para este segundo episódio, temos as convidadas Flor Maria, Marco Antônio Fera e Lisa Camargo. E elas mesmas vão se apresentar para nós. Sejam bem-vindas e bem-vinde. Sou mulher talhada em carne, para que possam ver em sangue pulsante que este corpo sagrado está marcado com o que não pode ser mudado. A beleza de quem sou, Mulamba, Marielle, Dandara, das forças que me são, Marilda, Teresa e Josefina, em campos de batalha, todas as bruxas assassinadas carrego dentro de mim. Sou Maria Navalha, Maria Padilha das Almas, sou Pombogira Cigana, empunho a navalha em batalha, confiante e portadora da certeza. Trago a liberdade a todas as mulheres, como Obá, forte em correnteza, abro o caminho Nanã, portadora dos saberes. Epa-rei! É o raio de Ansan que passa cortando os braços daquele que ainda pensa em nos erguer para nos bater. Oxum leva nossas lágrimas a Iemanjá, que vem nos socorrer. Por fim, clamo por Maria, minha força, nossa guia. E por todas as Marias que ser mulher é também ser Maria, que pariu, que vai parir ou que nunca parirá, mas que tem a escolha e posse sobre seu corpo. Não estamos sozinhas. A falange do feminino está aqui. Olá, eu sou Flor Maria, sou cantora, compositora, atriz, dançarina, multiartista e crocheteira nas horas vagas. E estudo música desde os meus 4 anos e teatro desde os 14 e dança simultânea com teatro. Eu me chamo Marco Antônio Fera, tenho 34 anos, sou ator, cantor, compositor, multiartista, ativista das questões étnico-raciais e LGBTQIA+. São essas questões que me impulsionam e que movimentam o meu corpo na arte. Lisa Camargo, produtora e diretora teatral, atuando na região metropolitana de Sorocaba, mulher cis, nascida no século XX e que vai morrer no século XXI. Mas se perguntam minha idade, respondo que sou mais nova que a Madonna. É com muita alegria que recebo vocês 3 para o segundo episódio do podcast Lobas. Lisa me acolheu, me abrigou, me alimentou, topou várias empreitadas nas áreas da arte e da educação com arte. É uma das poucas diretoras teatrais, já que na imensa maioria esse lugar é ocupado por homens cis. Lisa está há 11 anos à frente da CIA de Eros, na cidade de São Roque, sempre ligada, não só na criação teatral, mas sobretudo na formação de atrizes e atores. Marco Antônio Fera, esse amigo passou por inúmeras situações para concluir seus estudos na licenciatura, mas hoje é mestrande com pesquisa relacionada aos homens pretos nas produções artísticas. Tem um canal no YouTube chamado Pretinho Mais Que Básico, com temas políticos e artísticos que tangem, né, as questões negras com amor e fé. E Flor Maria, que conheci no curso de formação de teatro do Senac. Na época eu era docente e ela estudante. Ali ela já se mostrou, né, enquanto uma potência criativa, tanto do teatro como da dança, da performance, da música. Fez trabalhos artísticos importantes de enfrentamento na cidade de Piedade. E hoje, moradora de Sorocaba, canta
e nos encanta profundamente. Flor, Marco e Lisa, o que vocês trazem, o que vocês acreditam ser importante refletir em arte? Bom, para mim o que é importante ser refletido em arte é o agora. Sempre o agora estar presente, não esquecendo do passado, né, da história, da nossa história, e também sempre pensando no futuro, né? Então, esse presente, lembrando do passado e sonhando, né, alçando um futuro. Acho que isso, para mim, é importantíssimo. Esses três tempos se conversando num mesmo espaço, né? No meu fazer artístico, né? Então, quando eu componho, eu tô falando do agora, eu tô falando do meu corpo, do meu sonho, dos meus sonhos, das minhas pulsões, do meu sentir, né? Só que sempre lembrando dos corpas que não puderam estar, ou então dos corpos e corpas que são inspiração para as minhas composições, né? E compondo, e expondo e sangrando as feridas no agora, para que outras não precisem, né? Ou que outras não, não doam tanto quanto doeu para mim, né? Então, dizendo em composição isso, mas isso em outros lugares também, né? No teatro, na dança, né? Trazendo questões políticas, né? Eu sempre estou querendo trabalhar com o questionamento, né? Questionar politicamente mesmo. Então, acho que fazer em arte precisa estar sempre, para mim, ligando o presente, o passado, o futuro e o ser político em sociedade, né? Acho que, assim, né? Pelo menos na minha obra, nas minhas obras. E, né, acho que cada pessoa tem as suas especificidades e formas de trabalhar, mas como esse tipo de arte me modifica, né? Eu acredito que irá modificar outras pessoas assim como a mim. Não, acho que a arte ela não tem a função de modificar, mas ela acaba exercendo essa função também, né? Então, quem entra em contato com uma obra sempre vai sair modificado, né? Não vai ser a mesma pessoa que era há 5 minutos atrás, assim como o artista também, né? E para o artista é muito mais intenso nesse quesito, porque às vezes a obra leva 3 anos para ficar pronta, né? Às vezes alguns meses, às vezes uma composição ali no momento, só que essa composição ela já tem uma carga, né? Que traz de anos de vivências para que essa composição seja feita. Então, né? A composição é só o produto final, não só, né? Até quando fala só parece que, nossa, pouca coisa. Então, acredito nisso. Acho que o fazer artístico esbarra nessas questões para mim que são muito importantes. E sempre, né, no meu fazer artístico, eu sempre estou querendo modificar, né? Me modificar e talvez, né, não é muita pretensão dizer modificar o outro, mas talvez modificar o outro, desde que ele se permita também. Para mim, a arte é um espaço sem limites. É o ambiente onde a gente caminha sem saber muito bem para onde está indo, no sentido de ter uma liberdade e de ter um espaço
sempre à beira do abismo. E quando eu digo abismo, não é que a gente está caminhando a esmo, mas é que a gente está olhando para um lugar onde a gente pode se jogar, onde a gente pode se aprofundar, onde a gente pode imergir e cair de cabeça. Então, a arte é esse espaço onde as questões elas podem vir à tona, isso de um modo muito particular. Então, a arte sempre foi o meu espaço de salvamento e o meu espaço de descobertas também, no sentido de me descobrir enquanto pessoa negra, me descobrir enquanto pessoa LGBTQIA+, enquanto os limites dos corpos, e o espaço da autorização das minhas identidades, o que sempre foi refutado dentro de um espaço social. A arte me traz essa experiência de busca. Então, para mim, o que é importante refletir em arte são os limites e as autorizações que a gente se dá para os nossos corpos, né? É viver a experiência do corpo dentro do campo da arte que nos possibilita reconhecer os nossos corpos sociais, questionar os nossos corpos sociais, buscar saídas para os nossos corpos sociais. É através da arte, do movimento, da palavra, da sonoridade, né, descobertas e experimentadas na arte, que refletidas na arte, que possibilita que a gente rompa determinados espaços e dialogue com a população, dialogue com a sociedade, dialogue com os intelectuais, né? Então acho que o importante de se refletir na arte são os nossos corpos e o que eles carregam, as memórias, as trajetórias, os caminhos, as saídas, as insujeições. O importante refletir na arte é o nosso corpo. Ai, que difícil. Não dou conta de responder sem dar luz para este momento crítico, com tanta coisa urgente para combater neste Brasil horroroso. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2022, faltam saúde e comida neste país. E só dá para refletir sobre a arte de barriga cheia estando saudável, né? Refletir arte em tempos de liberalismo selvagem em que mentiras sobre artistas e o impensável ocupam os noticiários dia após dia é possível? Por, por teimosia. A gente segue, a gente está acostumado a seguir. Mas, pensando, precisamos continuar discutindo arte e cultura de relevância pública como parte da prioridade do país, do estado, do município. Acho importante refletir a arte que é ferramenta de exploração, a arte pauta de lucro, de acumulação de riqueza nas mãos de poucos. Refletir sobre a arte que combate a ignorância e mentira é necessidade. Quais são nossas possibilidades alternativas? Quais nossas possibilidades de ação? O que vamos fazer? De qual lado a gente está? Como vamos nos posicionar? E o mais importante, estamos sempre vigilantes para nós mesmos não virarmos mercadoria. Optamos em perguntas amplas justamente para tentar contemplar modos muito plurais de construir discursos. Flor, Marco e Lisa, o que se leva das experiências com o fazer político, estético, poético da arte? Bom, acredito que o que se leva é muita, primeiro, responsabilidade, porque quando se tem essa pretensão, né, de se fazer arte, né, com, né, que fale, que seja uma arte política, né, que fale sobre poesia,
né? A poesia na arte, né? A sua estrutura, a sua estética. Acho que é uma responsabilidade, né? Mas não é uma responsabilidade sobre o outro, e sim sobre o que... a gente não tem responsabilidade sobre o outro, né? Mas acredito que tem uma responsabilidade porque quando a gente coloca uma obra, né, a arte em si, a gente coloca ela no mundo, a gente não sabe o que vai ser, né? Então, e muito menos como ela vai modificar o outro, né? Ela pode não modificar o outro como me modificou, e nem vai, né? Às vezes a gente é modificado com tanta intensidade que a gente espera, né, que seja assim com o outro e não é, né? E às vezes pode modificar muito mais o outro, pode fazer muito mais sentido para o outro do que para nós. Também pode acontecer. Então, acredito que a primeira coisa é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sempre, né, eu pelo menos coloco sempre, tento olhar de vários aspectos como essa obra pode ser recebida, né? A gente nunca sabe como, mas eu tento olhar de várias nuances e vários lugares como essa obra pode ser recebida pelo público ou qualquer pessoa que seja, né? Porque às vezes, né, principalmente quando se fala em música ou em composição, vai chegar para pessoas que não estão muitas vezes procurando aquela obra, né? Outros outros tipos de obra, né, como no teatro, na dança, às vezes acontece também as pessoas irem assistir sem saber o que é, né, ou por indicação, mas acredito que na música, por conta das mídias sociais, a música está muito mais presente, né, na vida das pessoas, então às vezes acaba esbarrando por acaso, né? Ainda por conta dos algoritmos, é muito difícil perfurar as bolhas, né? No meu fazer artístico, eu gostaria muito que essa bolha fosse perfurada, né? Para levar o meu fazer artístico político, né? Porque as minhas composições são políticas. E eu gostaria muito que essa bolha fosse perfurada e chegasse nas pessoas que realmente precisam precisam, essa palavra, né? Precisam ser modificadas, porque a gente vive tempos sombrios, tempos em que as pessoas têm falado muito sobre a dor do outro sem mimimi, né? E eu, enquanto artista, sou esperançosa, né? Vejo, né? Não é nem, acho que pretensão, mas é uma esperança de que minha arte possa mudar de alguma forma positiva, né, a forma de pensar de algumas pessoas. Então, lógico que isso não é uma função, muito menos uma coisa que vai acontecer só por conta da minha arte. Isso é uma soma, né, de vários fazeres artísticos, não só meu, né? Então, acho que é um conjunto, né, artistas trabalhando em prol disso. E o que se leva é isso. O estado de presença nesse fazer artístico, essas mudanças, essas modificações internas, primeiramente, né, de dentro para fora, né, o fazer artístico vem de dentro para fora, para ser de fora para dentro para o outro, né, como se fosse, me veio esse pensar agora de como se fosse um vomitar artístico e um regurgitar. Ai, é meio nojento, mas me veio isso, porque só que né, porque é vida, né,
é vida, são elementos que me modificaram de alguma forma, né? De outras experiências em que eu transformo, coloco para fora, né? E o outro recebe de outra forma, né? E também, eu acho que né, essa outra pessoa também vai levar para outras pessoas. E acho que é isso, né? Uma teia. Então, é uma teia sem fim, né? Porque eu no meu fazer artístico, né, para eu produzir a minha obra, eu também já recebi outras referências para essa obra ser produzida. Então é isso, é uma grande teia de fazer artístico e é isso, né? Esse olhar para a obra e se deparar com o que me modificou, com o que mexeu em algum lugar. E muitas vezes não confortável, né? Muitas das vezes, na maioria das vezes. Os nossos corpos, eles são políticos desde o seu nascimento. A partir do momento que a gente sai para comprar um pão na rua, quando a gente sai para andar de bicicleta, quando a gente está a caminho do teatro, quando os nossos corpos estão em atividades artísticas, os nossos corpos, eles são políticos. Dentro da arte, esse corpo político, ele busca uma estética, uma forma, uma maneira de se colocar no espaço e criar suas experiências, suas potências, as suas estéticas. E o que a gente leva dessas experiências são memórias, são atravessamentos, são reflexões, mudanças de espaços, deslocamentos. E esse corpo, ele carrega uma coletividade, ele carrega uma ancestralidade, ele carrega uma experiência. E isso movimenta o espaço, movimenta a sociedade, movimenta o pensamento, movimenta a reflexão. Esse corpo negro, LGBTQIA+, ele é um corpo que, como diz Leda Martins, ele é um corpo espiralar. Ele carrega as performances, e não só as performances artísticas, as performances da vida. É um corpo que grita por vida, por espaço, por representação, representatividade, por saúde. Então, o corpo político estético na arte, ele carrega uma coletividade, ele carrega uma ancestralidade. E quando a gente carrega, traz todas essas experiências, é impossível que os ambientes e os espaços eles não se modifiquem e que esse corpo se modifique. Falando a partir de uma experiência própria, isso é o que muda a minha vida. Isso é o que causa o meu salvamento. Isso é o que me faz estar vivo. E estar vivo em diversos aspectos, né? De uma maneira subjetiva, de uma maneira concreta. É o que me faz estar vivo. Então, o que eu levo dessas experiências, desse corpo que carrega políticas, carrega estéticas, que trabalha na arte, é a experiência de estar vivo num país que mais mata pessoas LGBTQIA+, num país que segrega corpos negros, num país que não avança nas pautas e nas questões raciais, num mundo, né, que hoje a gente ainda sai de casa para comprar um pão e não volta para casa, num país onde a gente vai reivindicar os nossos direitos trabalhistas, os nossos pagamentos, e a gente é espancado e morto, num país onde uma vereadora que luta pela população marginalizada e periférica é assassinada, e após anos a gente não tem uma
resolução concreta desse assassinato. Então, nesse país onde encontra maneiras e subterfúgios para ainda após anos da escravidão, a gente ainda está lidando com essas questões, um artista negro LGBTQIA+, que mantém o seu corpo político dentro de uma estética artística, a experiência que se leva disso é a experiência de estar vivo e de conseguir carregar o discurso e a narrativa de uma coletividade que é violentada recorrentemente. Vou fazer um recorte de uma das palestras do Ailton Krenak, o ambientalista, filósofo, poeta e muito mais. Uma figura fundamental para se ouvir na atualidade. Tem uma situação da tese dele do Adiar o Fim do Mundo que eu vou falar aqui. Estamos cheias de pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. Precisamos contar mais uma história. Abro um parênteses aqui e conclamo: artistas do mundo todo, univos. Voltando ao Krenak, se pudermos fazer isso, contar mais uma história, estaremos adiando o fim. A arte é um lugar que eu não saio porque é um lugar para mim de grande importância para expressar as coisas que eu acredito e deixar os sinais por aí, adiando o fim. E para a última abertura, né, de questão, porque foram pensadas 3 questões neste processo, gostaria de saber de vocês, na medida em que a arte te transforma, o que então, né, foi preciso abandonar, deixar? À medida que a arte me transforma, eu precisei deixar vários velhos conceitos, preconceitos, né? Me deparar com questões que eram incômodas, né? Se me incomoda, é porque tem alguma coisa ali para ser mexida, trabalhada, questionada. Então, acredito que nessa medida, né, que a arte vai transformando, você vai abandonando velhas formas de pensar, né? A gente, enquanto indivíduo, ser humano, a gente é impregnado de preconceitos, né? Então, a gente se deparando com isso, com essas questões, né? Muitas vezes os preconceitos eles são difíceis de abandonar, né? Eles estão impregnados, né? Questão de cultura mesmo, muitas vezes, né? Então, só de a gente já questionar e começar a cutucar ali, né? Alguma coisa já começa a ser transformada. É um processo, mas acho que abandonar o ego, muitas vezes, né? Esse lugar de ego é o mais importante, né? Quer dizer, porque o artista ele precisa estar aberto, né? Aberto a experiências, aberto a entender, porque senão ele se fecha e produz dentro de uma coisa só, né? E como eu falei, para se dizer do agora, a gente não pode estar fechado. Para se fazer, né, uma arte política, a gente não pode estar fechado. A gente precisa estar em constante questionamento, sempre questionando, sempre se modificando, sempre cutucando ferida, as nossas próprias feridas, né? Às vezes é um sangrar assim e dói, mas por um motivo que é importante, né? Pelo menos
pro meu fazer artístico. Então, acredito que a arte me transforma dessa forma, né? E acho que o que eu mais, pra mim, o que eu mais tento abandonar em cada fazer artístico é o ego, né? É muito difícil, né? Não é um abandonar de, ai, não existe ego mais, não é essa a questão, mas sim abandonar nesse momento o que eu penso, o que eu acho, né, os achismos, né, e deixar o meu eguinho de lado ali guardadinho para eu poder entender por outros olhares, né, com olhares simpáticos e muita escuta, né. Então, para isso precisa deixar o ego de lado, que às vezes a nossa escuta ela já vem contaminada. A partir do momento que eu me estabeleço enquanto artista e coloco meu corpo em movimento, meu corpo nesse diálogo entre espaço, sociedade, arte, estética, política, o que eu preciso abandonar e deixar é uma noção de que as coisas já estão dadas e que as coisas já estão estáticas. E passar a observar e compreender o mundo de uma forma mais abrangente, poderia utilizar essa palavra. Entender que as coisas elas são numa confluência, né? Eu costumo observar e ver o mundo, as situações como um mar, como algo que se movimenta e que se renova. E isso é uma das coisas mais difíceis, né? Passar a compreender e ver o mundo de uma outra forma, e que as coisas elas não estão exatamente estáticas, e que as coisas elas estão em movimento, e que a gente também está em movimento, e que a gente também precisa estar se adequando, se transformando numa questão de discurso, numa questão de narrativa, numa questão de comunicação. O mundo, né, vive grandes transformações, os nossos corpos também. Então, viver nessas mudanças e não estar aberto, né, isso traz grandes dificuldades para a gente. Então, eu tive que abandonar, deixar essa noção de espaço seguro e estar sempre aberto para esse espaço em transformação, esse espaço que não é seguro, esse espaço que não é concreto, esse espaço que não é definido. Viver no espaço indefinido, a definir a partir das nossas relações, a partir dos nossos diálogos, a partir das nossas conversas, a partir da situação em que a gente está, entender que cada espaço, cada lugar tem as suas peculiaridades, os seus detalhes, os seus afetos, as suas memórias, as suas compreensões, um olhar mais humano. E a partir dessa transformação, tatear o mundo com mais sensibilidade mesmo. É como a gente estivesse de olhos fechados, tocando nas coisas e sentindo e tentando identificar e definir a partir do tato. Então, na medida em que a arte me transforma, eu preciso abandonar o olhar verticalizado de que as coisas são estáticas e que as coisas já estão dadas, e saborear, entender
e compreender um mundo a partir de um olhar onde as coisas não estão de fato definidas e construídas, as coisas estão em construção, em processo, e que a gente está em um processo, e descobrir, e desvendar e vivenciar esse processo, permitindo o meu corpo, as minhas experiências serem diluídas e flexíveis e um processo. O que me ocorre assim de primeira, o egoísmo. Percebi um dia da minha vida que estava vivendo no individualismo, mas lá dentro de mim tinha um desejo, era meio que um dever, contribuir com as vozes silenciadas, inclusive a minha, que precisava de alguma projeção. Sabe da utopia budista? A base do budismo é que você pode tentar melhorar o mundo, diminuir o sofrimento. Você pode jogar água sobre a casa em chamas. No caso, não sou budista, só estou usando para tentar esclarecer o que penso ter abandonado em favor da arte. É que não dá para melhorar o mundo sozinha. E que acredito na mudança pelo coro, pelo coletivo. É com muita alegria e com muitas reflexões que chegamos ao fim do segundo episódio do podcast do Projeto Lobas, contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, Link 2019. Gostaria de agradecer as 3 convidadas, Flor Maria, Marco Antônio Fera e Lisa Camargo. E também agradecer as pessoas que estão nos escutando. Espero que isso esteja servindo também de estudo, né, reflexão, e que isso possa modificar de alguma maneira a sua arte, a sua vida, seus modos de perceber. Um beijo e até o próximo e último episódio.